verso na parede, aqui para a nossa vista, e não tire, tá bom? O tema da mensagem de hoje é fé de qualidade. Sou feliz por estar aqui, feliz de estar vendo a igreja cheia, feliz porque o Deus que nos ama se faz presente, amém? Amém. E o Deus que vai voltar para nos buscar, para arrebatar a sua igreja, amém? Você crê nisso? Olha no que a palavra está falando hoje, hein? O tema da palavra é fé de qualidade, amém? Você vai entender o porquê desse tema, tá legal? Fé de qualidade. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, verso de número 20, amém? E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: Ele, no caso Jesus, Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Somente isso, amém? Essa mensagem, ela chamou a atenção. Pode deixar aqui, por favor. Só coloca na versão Almeida Corrigida Fiel, que eu gostaria de fazer uma observação, porque essa mensagem ela veio ao meu coração falar sobre ela. E nas versões eu sei que alguns pastores também fazem isso, de quando você vai trazer uma mensagem, você pode dar uma lida em algumas outras versões, para ver como que ela vem sobre a palavra utilizada, como que ela é falada, enfim. E essa é uma palavra que nós conhecemos muito, porque muitas pessoas falam a respeito dela, né? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Só que se nós vermos aí na versão Almeida Corrigida Fiel, ela vai dizer assim: e Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão, e não de um tamanho. Então é diferente, tamanho e como. E com base nisso eu vou trabalhar com vocês. Nós vamos refletir aqui na palavra nos dois pontos, no que diz respeito ao tamanho da semente e como é a semente. E para a gente entender um pouco melhor o contexto dessa passagem, o que estava ocorrendo aqui? Um pouco antes, Jesus estava com Pedro, Tiago e João no barquinho? Não, no monte. Só para descontrair um pouco, gente. Estava no monte onde ocorreu a transfiguração de Jesus ali. E logo depois disso, o Jesus desceu do monte com os discípulos, e a ele foi apresentada, estou um pouco gripado, foi apresentada uma situação onde os discípulos que ali estavam não conseguiram expulsar um demônio que estava sobre um menino possesso. E o Senhor Jesus, ele traz ali uma repreensão, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E pede para trazer um menino e realiza ali a cura. A gente vai ver que no livro de Marcos e de Lucas também retrata sobre a mesma passagem, retrata ali um pouco mais detalhado do que na passagem de Mateus, dizendo onde Jesus questiona quanto tempo aquela criança está daquela forma, né, se debatendo ali, se jogando no fogo, na água e tudo mais. E aonde o pai até questiona Jesus, dizendo: se podes fazer alguma coisa, que faça. E Jesus traz pergunta para ele: se podes? Ele diz: tudo é possível àquele que crê. E ali aquela criança é liberta daquele espírito maligno
E os discípulos chamam Jesus de canto ali e faz essa pergunta: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E ali Jesus vem com essa narrativa específica do grão de mostarda, vem em Mateus. Nas outras narrativas, o Senhor, ele diz exatamente o que diz no verso de número 21, só para a gente poder constatar o que diz no verso 21, pode passar. A resposta para eles é: esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Amém? Só que o que eu gostaria de tratar com vocês, que me chamou a atenção na reflexão dessa palavra, é sobre o que Jesus fala a respeito da fé. E por que a mensagem de hoje ela fala a respeito de fé de qualidade? Porque hoje, quando se fala sobre fé, é algo que é muito natural na boca de todo mundo. É algo que é muito natural. Você pergunta para a pessoa se ela tem fé, e qual é a resposta? Tenho fé. Alguém compartilha contigo uma situação de dificuldade, a resposta automática: tenha fé. Você compartilha algo que está acontecendo contigo de ruim, e a resposta de quem está com você é: tenha fé. Algo muito fácil, mas na prática nós vemos que a questão de fé é algo que muitos não têm o entendimento correto sobre o que é fé. Ela não tem o entendimento, a compreensão de onde se obtém a fé e como ela é utilizada. E muitas das vezes você vê que a vida da pessoa não corresponde à vida de quem realmente tem fé. Como assim, pastor? Você está falando que quem tem fé não passa dificuldade? Passa. Só que a pessoa que tem fé, ela tem um posicionamento. Ela tem um posicionamento firme e ela não deixa de agir a fé. E tem muitas pessoas que dizem que tem fé, mas só que as atitudes dela dizem ao contrário. Dizem ao contrário. A pessoa, ela mostra que não tem fé. E se tem algo que nós precisamos entender, amado, é que a partir do momento que nós temos algo em nossa posse, a gente tem que compreender o que é, como funciona e como se aplica. O que vai adiantar você e eu dissermos que temos fé, mas nós não sabermos usar a fé? Para você entender o que eu estou falando, esses dias eu vi um anúncio, se eu não me engano, é de uma nova máquina de lavar. Se eu não me engano, é da marca Consul. Sei lá se é da Consul, da Brastemp. Não sei, é uma máquina de lavar. E ela faz um negócio revolucionário. Mas ela dá um tratamento de lavar diferente. Ela é Consul, tá vendo? Então eu acertei. Ó. Alguém já está cotando para comprar. Então. É verdade. E haja dinheiro para comprar essa máquina, hein? Sabe por quê? Porque a máquina, ela tem 2 compartimentos. Uma só para roupa colorida e outra para roupa branca. Uau! E lava ao mesmo tempo. Uau! E não mancha. Uau! Aí você vai usar sem saber usar a máquina. Vixe! Você quebra a máquina. E sabe o que é capaz de você dizer ainda? Os antigos costumam dizer muito nesse palavreado: máquina velha ruim. Máquina velha ruim. Boas mesmo eram as do passado. Vai olhar lá uma que eu tenho 15 anos e não quebra, pastora. Essas máquinas aí, ó, dizem que é cheia de tecnologia, mas a tecnologia só atrapalha. O que tem de gente falando isso, mas não fala, eu não sei fazer, não quer admitir que não sabe mexer, não quer admitir que não foi a correr atrás de aprender, não quer dedicar tempo para aprender, e a culpa não é da pessoa,
é da máquina que teve não sei quantos cientistas, não sei quantos anos de estudo, mas é ela que sabe. Capitão Planeta. Infelizmente, tem muita pessoa que é assim no que diz respeito à fé. Ela fala que tem, mas ela nem sabe o que é. Ela não sabe o que é. Ela não sabe aplicar a fé. Ela não sabe. E a gente entende aqui, quando eu estava estudando a respeito dessa palavra, que quando o Senhor ele faz uma associação da fé com a mostarda, quando você vai analisar a mostarda, antes de saber tudo que ela fazia, eu já gostava, porque é uma delícia com pizza, né, pastor? Mostarda é uma delícia. Com carne, para quem gosta de churrasco, bispo. Eu falei de pizza, ele não gostou, mas a carne ele já gostou. Mas voltando à seriedade, a semente da mostarda, ela é fantástica. Alguém aqui já estudou sobre a semente da mostarda? Só o pastor Elcio, poxa, vai estudar lá, você vai ver que é fantástica. A semente da mostarda, ela é fantástica. E sendo bem direto sobre o que diz respeito à mostarda, ela é capaz de temperar. Então você pode usar a mostarda como um tempero para diversos tipos de carne, diversos tipos de alimento, mas ela também é um antioxidante. O que é isso, pastor? Ele protege as células. Então, quando nós fazemos a associação da fé como um grão de mostarda, se nós tivermos uma fé que tem esses atributos como um grão de mostarda, nossa vida vai ser outra. Nossa vida se torna outra, porque através da fé, a vida passa a ter sabor. A vida passa a ter sabor. A casa passa a ter sabor. O casamento passa a ter sabor. A vida com os filhos passa a ter sabor. Aquele que tem fé se torna mais forte. Aquele que tem fé, como a gente falou aqui a respeito de ela ter uma ação antioxidante que protege, aquele que tem fé não vai mais se sentir desprotegido. Muito pelo contrário, vai ser ousado, vai ser corajoso, não vai aceitar o mal na sua vida. Aquele que tem fé vai ser igual Davi diante do gigante. Você vem para cima de mim com espada, você vem para cima de mim com flecha, você vem para cima de mim com escudo, mas eu vou para cima de você com o Senhor dos exércitos. No caso da igreja atual, o nosso adversário é Satanás. Então aquele que tem fé, ele vai declarar: você vem para cima da minha família, você vem para cima do meu casamento, você vem para cima da minha esposa, você vem para cima do meu marido, você vem para cima dos meus pais, você vem para cima da minha vida com armadilhas, com ciladas, querendo me destruir. Mas saiba você, Satanás, saiba você, demônios, que eu vou para cima de você com o Senhor dos exércitos. Aleluia. Pela fé, quando nós analisamos essa passagem, em outras palavras, como foi dito aqui, na Almeida Corrigida Fiel, está sendo falado de uma forma mais direta sobre incredulidade. E na NVI, na King James, nas outras versões, vai estar falando se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Em outras palavras, estamos falando a respeito de fé. Estamos falando a respeito de fé. E a fé, voltando, ou melhor dizendo, continuando na associação no que diz respeito ao grão de mostarda, a gente vai falar dos dois aspectos: tamanho e a característica, para a gente poder fazer a associação da fé. Porque, falando ainda da mostarda, para quem já degusta, você vê que é um condimento que ele é muito marcante e predominante.
ele se sobressai. Quem gosta de cozinhar bastante aí, que já usou mostarda, levanta a mão. Você coloca lá sal, pimenta, você coloca lá chimichurri, você coloca um monte de coisa e coloca mostarda. Parece que qual que você sente mais? A mostarda. A fé tem que ser a mesma coisa, meu amado. Porque dentro de nós, a gente entende que é uma mistura de coisas que acontece dentro do coração, que acontece dentro da mente. Você se depara com circunstâncias na sua vida que quando menos espera, você sente medo, você sente insegurança. E é errado isso, pastor? É errado você deixar isso dominar você. Porque quando nós olhamos para a palavra, poxa, Elias foi para dentro de uma caverna. Só que esse Elias, diante da palavra, deu lugar à fé. Ele saiu da caverna. Podemos falar também sobre Pedro, que diante daqueles vendavais e diante das ondas quebrando no barco e aquele desespero, será que vou morrer? Pedro foi o único ousado que disse: se é tu mesmo, permite que eu vá até ti. Pedro quis andar sobre as águas. E nós como igreja temos que ser o crente que não quer andar no barco, mas o crente que quer andar sobre as águas. O barco não é suficiente. Para o crente o barco não pode ser suficiente. O crente, aquele que tem fé, ele tem que desejar andar sobre as águas. Andar sobre as águas. Então, a mostarda ela é predominante. A nossa fé ela tem que ser predominante dentro de nós. Ela tem que ser predominante, mas muitos têm deixado que tantos sentimentos ofusquem a fé. E a fé ela não é algo fraco, porque a gente vê quando o Senhor Jesus ele fala que se você pela fé dizer para o monte, vai daqui para lá, ele vai. Então a partir do momento que nós temos fé, nós temos muita força dentro de nós temos convicção. Então, sabendo de tudo isso, o que nós devemos fazer, pastor, no que diz respeito à fé? Utilizando a palavra tamanho, nós precisamos permitir que a fé cresça dentro de nós. Nós temos que contribuir para que a fé ela cresça dentro de nós. Porque a mostarda, o aspecto dela inicial, ela é uma sementinha, mas o processo final dela é como uma grande árvore aonde os pássaros fazem ninhos para ali descansar. Nós precisamos permitir que haja fé dentro de nós e essa fé cresça. Mas por que muitas das vezes isso não acontece, pastor? Não acontece porque a palavra em muitos corações está em descrédito. A palavra do Senhor está em descrédito. Não se acredita na palavra, não se crê no poder da palavra. Não se crê no poder da palavra. E por isso não se há fé. Às vezes, a palavra está sendo pregada, seja no culto de hoje, seja no culto, nos cultos anteriores, seja na live com o bispo, seja no estudo jovem. A pessoa ela ouve a palavra, ela fala amém. Aí vem uma outra parte da palavra, amém. Aí vem uma terceira parte da palavra, a pessoa, que nada. Que nada. Que nada. Pastor, você não conhece meu marido não. Você não conhece minha esposa não, pastor. Aquilo ali é ruim. Meu pai mudar, minha mãe mudar, as coisas ficam boas no meu trabalho, a minha saúde, pastor.
Em outras palavras, você está dizendo que a palavra de Deus, ela não tem poder algum para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade. A palavra, em muitos lugares, ela está em descrédito. Descrédito. E sabe quem gosta disso? Alguém sabe? Alguém arrisca chutar aí? Vai interagir com o pastor? Satanás está adorando isso. Satanás está achando maravilhoso que o povo tenha descrédito da palavra. Satanás está achando maravilhoso que que o povo não aceite a palavra. Satanás está achando maravilhoso. Quando nós vamos ler a parábola do semeador, ela fala que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu na beira do caminho, em solo pedregoso, no meio dos espinhos e em terra boa. A única que deu fruto foi a que caiu em terra boa. E isso é preocupante, porque a gente pode falar que de 100%, só 25% dá fruto. 75% não dá fruto. Por quê? Porque a palavra é ruim? Não, é porque o povo não aceita a palavra. Os corações estão petrificados, endurecidos, não aceita a palavra. O povo geralmente aceita a palavra quando vai de acordo com o que ela concorda. Mas quando a palavra vai de acordo com algo que ela não concorda, aí ela não aceita. Um exemplo: perdoa fulano, perdoa Beltrano. A pessoa, ela não concorda. Ela não concorda, mas ela esquece de analisar que pecados que essa pessoa talvez cometeu foi até pior do que fizeram com ela, e o Senhor não se mostrou resistente para receber o seu perdão, o seu pedido de perdão. E a pessoa nega aquilo que recebe, sendo que a palavra fala que melhor é dar do que receber. A pessoa, ela quer perdão, mas ela não quer perdoar. Ela quer receber, mas ela não quer dar. E quando é explicada a parábola, o Senhor fala que aquela que caiu à beira do caminho, o pássaro veio e levou, é Satanás que leva. Poxa, mas por que será que Satanás levaria a palavra? Simples, porque é a palavra que vai fazer a diferença na sua vida. É a palavra. E é através da palavra que vem a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se tem algo que Satanás não quer que a igreja tenha, é fé. Porque a partir do momento em que a igreja tiver uma fé firme, muita coisa vai acontecer. Muitos casamentos serão transformados, muitos lares serão restaurados. Pessoas que não desejavam mais viver vão passar a viver. Pessoas que vão passar a crer na palavra vai fazer igual Paulo. Eu não sei se eu vou, eu sei que é muito bom seria muito bom estar lá no céu, mas eu acho que é melhor ficar aqui para dar mais fruto, para continuar pregando, para fazer com que pessoas conheçam a Cristo, para fazer com que pessoas venham a ser salvas. A pessoa vai desejar viver. Então, meus amados, no que diz respeito à fé, você que diz: pastor, eu quero ter uma fé inabalável, não rejeite a palavra no seu coração. Não rejeite a palavra no seu coração, não endureça o seu coração. Se você rejeita a palavra, Satanás está levando a palavra embora. E com quem que você tem comunhão? Com Cristo ou com Satanás? Não deixe a palavra ficar à beira do caminho, seja terra fértil. Deixa ela entrar dentro de você. E em segundo lugar, no que diz respeito à questão de tamanho, muitas das vezes a fé, ela não cresce porque não há um cuidado dessa semente chamada palavra dentro do coração. Não há. Eu mandei acho que foi ontem, para os jovens, nesse estudo que a gente faz, né, do estudo bíblico, todo dia, tanto eu quanto a pastora Jennifer, a gente manda uns devocionais. Se eu não me engano, foi ontem ou foi sexta-feira que eu mandei, que eu falei: vixe, não sei se os senhores leram lá
O pastor Flávio e a pastora Lu tá lá. Eu olhei e falei, meu Deus, acho que eu nunca mandei isso daqui. Mas eu mandei porque veio. O que veio ao coração do pastor? Em Oséias, o Senhor, ele traz uma repreensão no que diz respeito ao amor do povo. E Oséias fala que o amor do povo é igual ao orvalho. É igual ao orvalho, porque o orvalho, ele cai. O que é o orvalho? Alguém já viu em dias geralmente que está frio, que você olha para o capô daquele carro e tem aqueles, né? Só que quando você menos espera, sumiu. Não está mais lá. O amor do povo é igual. Infelizmente, muitos que vão à igreja, digo isso no sentido amplo, mundial, o amor da pessoa é um amor que dura só o culto. É um amor que dura só o culto. Que nem, vocês estão ouvindo aqui? A pessoa vai aqui, a pastora Luciana puxa, todo mundo vai aqui. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio, amém, amém. Larararararará, larararararará. E sai com o carro aqui, toma uma fechada, é um cego. Não tá vendo não? E aí sai animal do zoológico, da boca da pessoa. É o amor do culto. Saiu daqui, foi embora. Orvalho. Não guarda a palavra. Não guarda. A igreja tem que guardar a palavra. Ela tem que cultivar a palavra dentro dela. Na oportunidade, saindo daqui, se for o desejo de vocês, peguem um vídeo falando a respeito do plantio da semente da mostarda. Você vai ver que a semente, ela é jogada na terra e já tem que cobrir com terra. Tem que cuidar. A semente, ela não pode. Você vê na parábola do semeador que quando ela cai em solo rochoso, ela germina rápido porque só tem um pouco de terra, mas depois ela morre porque tem pouca terra. Ela tem pouca. Agora, a palavra, quando ela cai numa terra profunda, não tem como roubar essa semente, ela dá fruto. E essa semente que é a palavra, quando a palavra vai até falar a respeito do poder da palavra em Hebreus 4, se não me falha a memória, que a palavra ela tem o poder ali de discernir ali sobre juntas e medulas. Ela vai no profundo. A palavra, ela não foi feita para ficar no raso. A palavra, ela foi feita para ficar no nosso profundo, no profundo do nosso coração e no profundo da nossa alma. É só esse lugar que é para a palavra. Não tem outro lugar dentro de nós que não seja no profundo do nosso coração e da nossa alma e guardada. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração. E quando essa semente ela é guardada e ela é cuidada, ela dá fruto. Só que no que diz respeito à fé, nós precisamos fazer um pouco mais ainda. Um pouco mais, porque nós falamos aqui a respeito de nós recebermos a palavra e guardar ela. Mas, no que diz respeito à característica da mostarda, você vê, e não somente da mostarda, a gente pode falar de qualquer outra semente, são todas constantes. Ela foi feita com uma finalidade, e nessa finalidade ela se reproduz, ela não muda. Caiu na terra, o que ela vai fazer? Vai germinar e dar fruto, é a constância. Para haver fé precisa ter constância. Se nós pegarmos a semente da mostarda e lançar ela lá, regar, cuidar da terra, e fazer isso por anos e anos e anos, em algum momento da semente da mostarda vai sair cenoura, vai sair beterraba. Ela vai mudar em algum momento? Não. A semente da mostarda vai ser a mesma. Ela sempre vai dar o mesmo fruto e para a mesma finalidade.
E nós precisamos da mesma maneira sermos constantes. Então, para ser constante, como que eu consigo ser constante? Se absorvendo mais como uma terra que deseja semente, que deseja palavra. Eu quero palavra, eu quero mais palavra, mais palavra, mais palavra. O que estava sendo entoado? Qual era o louvor que você estava entoando aqui, João? Que você falou que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você estava entoando alguma coisa a respeito disso. E vocês sabem aqui que eu estava com a Bruna lá, gente. Me desculpa, eu acho que quem é pai e mãe entende. Mas eu escutei a igreja louvando, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais. No que diz respeito à fé, irmão, nós só vamos estar cheios de fé se alimentando. Crente que não se alimenta não tem fé, não tem força, não tem nada. Nós precisamos ser uma terra sedenta. E por que nós precisamos ser uma terra sedenta? Porque o Senhor Jesus, Ele tinha um propósito com a minha vida e com a sua vida. Um propósito que Ele trouxe para nós, que está em Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto ele permaneça. O Senhor chamou os discípulos para fazer a obra dele. E para que essa obra ela viesse se propagar. E se propagou. E chegou até aqui. Agora o que a igreja chamados para servir vai fazer? O que nós vamos fazer? Continuar propagando essa obra? Amém. Quem mais? Amém? Precisamos continuar propagando, levando a palavra. Só que nós precisamos cuidar da nossa fé, amado. Tem muitas pessoas que não estão cuidando direito da sua fé. Fé não é somente dizer eu tenho. Não é somente dizer eu tenho. Fé é ter um posicionamento. Ter um posicionamento constante. Ter uma só personalidade. Personalidade santa. Não é ser o meio a meio, meio carne, meio santidade. Não é pastelaria, irmão. Você decidiu buscar o Senhor, Ele te aceita. Só que você precisa entender que você precisa ter uma personalidade santa. Você precisa entender que você tem que ter um posicionamento como a mostarda, um posicionamento que se sobressai. Em que sentido? Para a grandeza? Não, para engrandecer o Senhor dentro da sua casa, para engrandecer o Senhor dentro do seu trabalho. É no meio do trabalho, em meio aos problemas, a pessoa olhar para você e falar: tem um ponto de luz ali. Eu vou conversar ali, porque para mim agora eu não estou conseguindo raciocinar nada, mas eu vou conversar ali, porque eu sei que ali é homem de Deus. Eu vou conversar ali porque eu sei que ali é mulher de Deus. Eu vou conversar ali porque eu sei que ali é jovem de Deus. É como eu falei com o bispo, eu estava conversando com o bispo na quinta-feira, amados. Pessoal, por gentileza, eu vou fazer isso de novo. Eu vou fazer como pastor. E vou fazer também como um membro da Chamados para Servir. Entra na live do Bispo Cacá, amados. Entra no estudo bíblico e vai estudar a palavra. Se você não estiver entrando no estudo bíblico e nem na live, mas você tem uma leitura diária da palavra, glória a Deus por isso. Continua assim. Talvez você não consiga: pastor, eu tenho muitos afazeres, eu não consigo entrar na terça-feira à noite, eu não consigo entrar na quarta-feira à noite. Mas você está lendo a palavra? Você tem um devocional da palavra? Então amém, glória a Deus, continua.
Mas se tem um tempinho, entra lá na live. Entra no estudo bíblico. Porque se você não está entrando na live para estudar, se você não está entrando no estudo, que é o momento de você conhecer a palavra, e não está estudando a palavra, meu irmão, você está dando alegria para Satanás. E você está entregando de mão beijada a sua vida, a sua família. Como é que você vai cuidar da sua casa, da sua família? Como é que você vai cuidar de você? Como que você vai cuidar de você, do seu intelecto, do seu coração? Como você vai cuidar de você? Mateus 4 fala a respeito disso. O Senhor Jesus ali em diálogo com Satanás, a saída foi a palavra. Porque mesmo que o Espírito estivesse lá, Jesus não falou: o Espírito Santo vai lá contra Satanás. Não, nós temos que entender que não é porque nós aceitamos a Deus que Deus vai fazer tudo e a gente vai ficar de braço cruzado. Jesus teve que agir. O Espírito de Deus estava com ele, estava sim, mas ele precisou agir a fé. Fé na palavra de Deus. E nós precisamos agir a fé. Nós precisamos imitar os passos de Jesus. Se não me falha a memória, quando ele sai ali do deserto, vai falar que na terra de Naftali e Zebulon havia trevas. Se cumprindo uma palavra, se não me falha a memória, que era Isaías que já tinha previsto isso. Havia trevas na terra de Naftali e de Zebulon, mas a luz brilhou naquele lugar. E a luz era Jesus portando a palavra do Senhor. E nós, voltando aqui para a palavra, no que diz respeito à fé, o grão de mostarda, aonde nós estivermos, nós precisamos nos sobressair. No estudo bíblico que nós estamos fazendo, o livro de Daniel é um livro fantástico. É um livro fantástico. Daniel ali na província da Babilônia, todos os videntes, adivinhos, iam morrer porque ninguém conseguia decifrar o sonho. Ou melhor, nem decifrar, não conseguia nem falar, porque Nabucodonosor, o bicho era ruim. Ele simplesmente fez assim: eu tive um sonho ruim, fala pra mim o que eu sonhou. Acho que os caras perderam a paciência. Falou assim: é só deuses para fazer isso, você tá... Aí ele: vai morrer todo mundo. Eles falaram impossível, mas Daniel conhecia o Deus do impossível. E Daniel disse: fala para ele que eu vou lá, e eu vou dizer para ele qual é o sonho e o significado. E ele foi lá e ele orou junto com Ananias, Misael e Azarias. Oraram, Deus deu o sonho e o significado. E Daniel foi lá, deu o sonho, deu o significado. E aquele que estava separado para a morte, porque ia morrer junto, foi para o governo. Olha como através da fé e da palavra Deus pode te livrar de uma cilada e te trazer para a vida, te tirar da destruição para uma vida de alegria e paz, através da fé na palavra. Isso só acontece através da fé, mas de uma fé que é cuidada, uma fé que tem, onde você cuida, você zela por ela, onde ela dentro de você, ela predomina sobre o caráter e a personalidade que você tem hoje. Eu queria xingar, mas eu não vou xingar, eu vou dizer que eu amo. Eu queria, a verdade mesmo, pastor, que eu passei tanta raiva que me deu vontade foi de dar um tapa. Mas eu vou dar um abraço, eu vou dizer que eu amo. Pela fé, a palavra ela predomina dentro de você sobre quem você foi e quem você é. Precisamos ser a luz do Senhor onde quer que estejamos. Ainda no livro de Daniel nós vemos, eu falei para o bispo, eu falei, poxa, o livro de Daniel é fantástico. Você vai lendo a Bíblia, ele só vai, é como se, para mim, você está ali na mão doleira lendo a Bíblia. Porque você leu a Bíblia por completo, você fala, aprendi tudo. Aí você fala, vou ler de novo. Aí você vê que, teve umas coisas que eu levei nota 2, nota 3. Aí o oleiro, aí ele mostra a palavra para você, aí ele vai moldando a cabeça, vai moldando a boca, né? Porque a boca às vezes boca de jacaré para falar, né? Ele vai aprendendo a ficar. Eu escutei, viu, Cacazinho?
vai moldando a boca, vai moldando é o coração. É verdade, isso daí precisa ser moldado, hein? O Senhor vem com a britadeira, vem com... porque tem muito coração endurecido. Eu falando com o bispo, a gente vê no livro de Daniel, fazem uma cilada para Daniel, o rei Dário dá um decreto, aonde pegam Daniel numa cilada. Aí você vê, Dário tá lá e fala: poxa, eu não tenho o que fazer, eu dei a palavra, você vai ter que ser jogado na cova dos leões. A palavra vai falar que o rei Dário, um cara totalmente profano, não era de Israel, o cara jejuou pela vida de Daniel. Sabe por quê? Porque tinha um homem de fé que fazia diferença lá. Tinha um homem carregado de fé, carregado de palavra, carregado de decreto, carregado de princípio. Quem entendeu a palavra, diga amém. Então, meu amado, só para finalizar aqui, não sei como tem sido a sua jornada até aqui, o quanto tem sido difícil, mas a palavra para você hoje é: não desiste não, não desanima na sua fé não, muito pelo contrário, prossegue. Pode estar muito difícil hoje, poxa pastor, está muito, mas continua prosseguindo, mesmo em meio a dificuldades. Para finalizar aqui, enquanto eu estava lendo essa palavra, o Senhor me deu um exemplo de fé, e com um propósito a princípio para falar sobre fé. José foi um cara que teve fé, teve todos os motivos para não ter fé, mas esse cara, ele começou bem devagarzinho. Lembre, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, quem tem fé aí, diga amém. Mas não fique acomodado no tamanho que está a sua fé não, na qualidade que está a sua fé hoje não fica acomodado não. Procura cada vez mais se alimentar dessa fé. José foi aos poucos retomando a vida dele. Talvez você chegou aqui com a vida de perna pro ar, com a vida bagunçada, mas se você aceitou Jesus, e se você aceitar a palavra dele todos os dias no seu coração, na sua mente, você vai ver que aos poucos você vai construir uma história linda de transformação, de restauração através da fé. E no final dessa história, daqui para frente, se Deus permitir, vai ter uma história linda de cura. O Senhor, enquanto falava comigo a respeito de José, me falava de traumas. Não sei se tem alguém aqui carregando trauma, mas eu vou falar para você: faça como José. Não se apegue a traumas, não. Não se apegue a coisas que aconteceram com você e tem machucado você. Deixa isso de lado. Não foca nos traumas, não. Foca naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Foca naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Foca naquilo que você pode ser através de Deus. Foca naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não foca no que te falaram, não foca no que fizeram para você, não foca em armadilha, em palavras más que lançaram para você, maldades que fizeram contra você. Não foca nisso não, quem quer que você foque nisso é Satanás. O que ele não quer é que você seja bem sucedido, focando na palavra. Então foca na palavra, faz igual José, porque José começou bem devagarzinho, e o final dele foi um grande homem, curado de seus traumas, de bem com todos, e que pôde ajudar toda uma nação. E Jesus Cristo também começou com dificuldades. Jesus Cristo começou a vida dele já sendo ameaçado de morte, mas ele não se apegou à história humana, ele se apegou ao céu, ele se apegou ao que Deus queria fazer através dele nessa terra. E nisso, aquele que não era conhecido por muitos, começou a ser conhecido aos poucos, como que cura,
como que opera milagres. E hoje ele é conhecido como o santo que tem autoridade no céu e na terra, que está aqui para nos salvar, para levar a sua igreja. Tenha fé, e que as pessoas, quando olharem para você, possam conhecer você como uma pessoa que teve uma vida transformada.